Bom dia, graça e paz, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Desejo para você um dia abençoado, cheio de paz, da paz que excede todo entendimento. Quem tiver com o áudio aberto, por favor, feche. A gente sempre chama a pessoa da planilha justamente para não dar interferência, amém? É online, aí se outra pessoa abrir, dá interferência, tá? Obrigada. E vamos ler o Salmo 91, hoje são 23/7/2025, é o nosso dia. Enquanto nós descansávamos, Deus renovava nossas forças, renovava tudo em nossas vidas, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Mesmo nós dormindo, Ele cuidou de nós. Amém? Então vamos ler o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele tem livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Que a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pulou-e a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Fernanda Arismendi, então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Cadê a gravidinha? Tá quase pra... Glória a Deus, graça e paz a todos. Tenhamos um dia abençoado de forças para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante. Exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior,
dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e todos nós temos um valor debaixo dessa terra, através da palavra do Senhor. Então, ouça o que o Espírito Santo diz a você e seja guiado por ele durante toda a sua caminhada, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Fernando. Esse logo é muito lindo, né? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode, então, perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, exalte ao Senhor, só para a gente não entender, né? Eu gostaria de chamar aqui a pastora Josiane para fazer a oração inicial, orar pela vida da apóstola Samira, que está de volta conosco hoje. Amém, aleluia, eu estou muito feliz. Amém, bom dia, graça e paz a todos, amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graça, te louvamos e bendecemos o teu santo nome. Assim como o louvor foi entoado, Senhor, nós temos valor diante da tua presença. Pai, faça-se presente, Senhor, em nós, abrindo os nossos entendimentos para que possamos ouvir a sua voz, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Apresento a tua filha, Senhor, a apóstola Samira, a qual estará, Senhor Deus, ministrando a tua palavra, Pai, entregando aquilo que já veio do trono da tua graça, Senhor, para o nosso alimento, para nos sustentar diante da tua presença, meu Pai. Seja com sua vida, Senhor, usa poderosamente, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha continuar, ó Deus, falando através dela, abençoando a sua casa, a sua família, Senhor, os seus negócios, tudo quanto ela vier colocar à mão, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora Josiane, Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Apóstola Samira, seja bem-vinda. Eu estava com muita saudade desse povo aqui também, né? Deixe Deus lhe usar como sempre usou, amém? Amém. Mas a senhora tem até uma súdita aí, a brincadeira, viu, Samirinha? A Samirinha tá aí, ó. Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe também, com saudade de vocês, porque a gente sente muita falta, né? Do devocional. Eu, todos os dias, às vezes eu passava do horário e falava, ai, perdi, não ouvi. Aí ia lá no YouTube para ouvir a palavra. Mas Deus é fiel, né? A Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E o tempo apropriado é esse, para a glória de Deus. Amém? Também vou ser bem breve. O Senhor, ele tem me incomodado alguns dias sobre o livro de Gálatas. E eu quero dividir com vocês, né? O versículo de Gálatas 5. E o versículo 1 que fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. E o Senhor, ele tem me ministrado, né, tem falado comigo a respeito da carta que Paulo escreve para Gálatas, né? Essa carta, ela está falando com a igreja e falando para a igreja que
para a igreja. Aquela igreja daquela época é uma igreja tão atual, que se a gente for olhar, as coisas que Paulo estava passando para Gálatas é exatamente as coisas que nós estamos passando hoje. É exatamente o que nós estamos vivendo. Paulo falava para a igreja, olha, que vocês não venham desanimar, que vocês não venham desanimar da tua fé por conta das adversidades, por conta... Paulo começa falando assim, eu mesmo, Paulo, estou sofrendo perseguições por causa de Cristo. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está falando para o povo assim, olha, eu estou aqui sofrendo perseguições por conta do evangelho. E vocês acham que eu não estou sendo perseguido? Vocês acham que eu não estou sofrendo por conta disso? E eu vejo que Paulo, ele começa a falar assim, mas eu estou pouco me importando com o que as pessoas pensam de mim. Eu quero saber o que Cristo pensa de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Então, irmãos, eu quero deixar essa reflexão para nós, que nós venhamos começar a fazer a viver o evangelho, mas a viver o evangelho do amor. Eu estava lendo um livro que fala sobre temperamento. E tem tudo a ver com esse texto, porque tem o sanguíneo, tem o melancólico, tem a pessoa que é cólera, sabe aquela pessoa que é nervosa, que é estourada, tem aquela pessoa que é sanguínea, que uma hora está alegre, outra hora está triste, tem vários temperamentos. E eu estava lendo sobre esse livro, e o Senhor começou a me ministrar exatamente nesse texto que eu li, que fala assim, ó, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Portanto, permaneçam, e não deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, às vezes as pessoas, ela está numa situação e ela explode, fica nervosa e fala, esbraveja, e fala assim, eu sou assim mesmo, depois eu me acalmo. Peraí, Deus te libertou. Foi para a liberdade, ele te deu tanta liberdade que você tem o direito de falar, eu não vou agir mais dessa maneira. Eu não vou agir mais desse jeito. A vontade é essa, é de gritar. É a luta contra a carne. A vontade é de gritar, a vontade é de ir a fundo, é de ir lá, de brigar, de xingar, de esbravejar. Mas eu não vou fazer porque eu tenho liberdade nisso. Então eu quero deixar essa reflexão para nós nesta manhã. Irmãos, nós temos o domínio próprio. Nós temos o domínio de se dominar, a hora de querer explodir, a hora de querer falar, a hora de querer brigar, a hora até mesmo de se calar, e tem que falar. Tem hora que a gente quer ficar calada, não vou falar nada, mas é a hora que você tem que falar. Você tem essa liberdade de expressão, desde que não degrine o evangelho, desde que não degrine aquilo que você prega. Louvado é o nome do Senhor, porque o próprio Paulo, ele vai dizer assim, ó, prega o evangelho o tempo todo e, se possível, fala. Se precisar, fala. Se não, não precisa falar, só prega com atitude, com postura. Louvado é o nome do Senhor, com longanimidade, né? Nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ter um pouco mais de paciência. Eu me lembro que aconteceu uma situação na minha casa e meu filho falou assim para mim, nossa mãe, agora você vai estourar. Então era uma situação que estava todo mundo esperando que eu fosse estourar, que eu fosse brigar, que eu fosse falar. E eu falei, já que está todo mundo esperando, eu esperei, minha atitude vai ser outra. A minha atitude vai ser outra, eu vou confundir o adversário. E Deus, ele tem me incomodado esses últimos dias em relação a isso. O cristão, pastora Amália, não está mais se controlando, não está tendo mais o domínio próprio. Eu vejo o próprio cristão, eu vejo pastores, eu vejo crente da nossa... Isso daqui, irmãos, não é uma crítica, não. Isso daqui é para a gente abrir os nossos olhos e ver como que nós estamos. Louvado é o nome do Senhor, porque às vezes nós cristãos, a gente quer ir lá tirar satisfação com o irmão. A gente posta alguma coisa, a gente quer falar alguma coisa. A gente não consegue falar, peraí, eu vou agir diferente, eu vou orar. Antes de falar, eu vou orar. Antes de falar, eu vou contar até 10. A gente não está, o próprio crente está assim. E cadê essa liberdade que ele nos deu?
Ele nos deu essa liberdade de termos domínio próprio. Mais um pouquinho à frente, em Gálatas mesmo, vai dizer, né? Sobre, mas os frutos do Espírito, ali no versículo 22. Mas os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. Isso é fruto do Espírito. Isso é o que o Espírito vai transbordar em nós. E muitas das vezes nós somos cristãos, estamos dentro da igreja servindo ao Senhor, mas não temos essa longanimidade, não temos esse amor, não temos essa paciência. Já ensinei. E eu estou falando, irmãos, a palavra, ela confronta a mim mesmo. Eu tinha uma membro aqui na igreja que eu ministrava ela, a pastora Maria, e eu falava para ela, toda vez que eu sentava com ela, eu falava, olha, é assim, assim, assim. Passava um mês, eu ia ter que falar a mesma coisa de novo. É assim, assim, assim. Depois passava um mês, eu tinha que falar, olha, ele está fazendo errado, é assim, assim, a mesma coisa. E chegou uma hora que eu comecei a falar, eu falava assim, nossa, essa pessoa é burra, pelo amor de Deus, eu nunca vi igual. Eu comecei a falar, ela é burra demais, meu Deus, como pode ser assim? Eu estou falando, eu estou ensinando. E aí teve um dia que eu estava em oração, o Espírito Santo falou assim para mim, toda vez que você chama ela de burra, ela vai ficar burra. E você que vai cuidar. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Pedi perdão a Deus. Orei pela vida dela, lancei palavras de bênção sobre a vida dela, porque eu falei, mas Senhor, eu estou cansada de falar a mesma coisa. E Deus falou, pois é, a longanimidade. Tá aí. Você tem que ser longânima, você tem que ter paciência, você tem que falar. E nós não estamos tendo mais paciência, não tem paciência com o filho, não tem paciência com pessoas que nos ajudam, colaboradores, não tem paciência. E esses dias meu filho trabalha ele faz bico para uma amiga minha, de motorista. E aí ela trata ele muito mal, sabe? Ela grita, ela fala. E eu falei para ele, filho, sai. Não fica, para que você vai trabalhar? Você não precisa, você tem seu trabalho. Ele, amanhã é um bico, tal, não sei o quê. E ela grita. Aí eu chamei ela e falei para ela, olha, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que tratar as pessoas que trabalham para você do mesmo jeito que você gostaria de ser tratada. Você gosta que o seu chefe grita assim, que você fala, ai, ele é doido. Eu falei, então, por que você grita com ele? E assim, a gente precisa, nós mesmos, é ótimo que alguém venha, nos orienta, nos fala, beleza, é ótimo isso, mas nós precisamos ter esse fruto do Espírito, nós precisamos ter isso, o Espírito Santo fala conosco todos os dias, e nós temos que estar sensível e a ouvir o que o Espírito Santo nos fala. Paulo, ele já nos ensinava isso, há 2025 anos atrás, Paulo escreve essa carta para a igreja, falando para a igreja, olha, vocês precisam ser longânimos, vocês precisam ter um pouco mais de paciência, vocês precisam se unir. Olha que coisa linda. Eu estou de longe aqui, observando vocês, eu estou vendo. Olha só. E Paulo está falando para uma igreja tão atual, irmãos, tão atual, que parece que ele escreveu essa carta ontem para a minha igreja. Eu fico olhando e falo, nossa, não é possível. Paulo mandou essa... Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você? Deus, ele está dizendo para nós, louvado é o nome do Senhor, que nós precisamos voltar a essas raízes. Nós precisamos, irmãos, ter um pouco mais de paciência com os nossos irmãos. Nós precisamos, sabe, a irmã veio, errou o louvor. Vamos ter paciência. Se precisar, começa de novo. Sabe? Vamos ajudar. Tem quem sabe. Eu mesmo, eu sou uma que eu não sei louvar, eu começo a louvar, quando eu começo, eu já grita a Josiane aqui, Josiane, me ajuda. E ela já me ajuda. Irmãos, a gente precisa ter paciência. Eu e você, louvado é o nome do Senhor, ninguém nasceu sabendo pregar, até hoje eu não sei pregar. E muitas das vezes a gente vai falar algo, a gente se embanana. E alguém que sabe um pouquinho mais que nós senta e fala assim, mas por que você não faz assim? Por que não é assim? E nós devemos ouvir, prestar atenção e ser longânimo, estar pronto a mudar, porque temos liberdade. Foi para isso que ele nos libertou. Para não ser mais escravo da ira, para não ser mais escravo do nervosismo, para não ser mais escravo do nosso temperamento, daquele leão que está gritando aqui dentro de nós. Não, não. Nós temos a liberdade de respirar, contar até 10 e falar, peraí. E ninguém vai falar, você fez porque você é covarde, você fez porque você não tem coragem. Não, eu tenho coragem, eu só não vou fazer porque eu não quero. Eu tenho coragem, sim, eu posso ir lá, posso falar, posso fazer o que eu quiser, só não vou fazer porque eu sou cristã, eu sou crente. Somos livres a ponto, aleluia, de falar que não vamos fazer.
Essa é o motivo da liberdade. Algumas pessoas confundem quando Cristo fala, vocês são livres, aí confunde, vai lá, acha que pode fazer o que quiser, faz o que quiser, realmente você pode fazer o que você quiser, mas as consequências vão vir também da maneira que você quiser. É exatamente isso. Ele não vai nos proibir de fazer nada, mas ele não vai nos livrar das consequências, mas ele fala, olha, seja longânimo, ame mais, cede um pouco mais, para um pouco mais, pensa um pouco mais, reflita um pouco mais. Está aqui, o nosso irmão Paulo está deixando a carta ela está tão detalhada, irmãos, tão detalhada, que está nos explicando detalhes de como ser, de como fazer. E eu fico olhando, eu falo, gente, como o Espírito Santo é lindo, como Deus é maravilhoso, como Deus cuida da igreja, como Deus tem cuidado de nós, irmãos. O cuidado de nós para a nossa vida, ele é tão lindo, tão grande, irmãos. A gente não consegue nem expressar. Ainda que somos falhos e errantes, ainda que temos as nossas fraquezas, as nossas limitações, o Senhor não olha para isso. O Senhor, ele tem sido misericordioso. Mas ele tem falado, volta a ser a igreja que eu deixei para vocês. Volta a ser a igreja que eu ensinei. Volta a ser aquela Samira. Volta a ser aquela Malha. Volta a ser aquela Josiane. Volta a ser aquela do primeiro amor. Volta. Louvado é o nome do Senhor. E eu estou citando alguns nomes aqui, irmãos, mas você olha para dentro de você. Thelma, Fernanda, olha para você. O evangelho é isso, é nos confrontar o tempo inteiro. É o tempo inteiro falar, então, é assim mesmo? É dessa maneira? Tá certinho isso aí? Hã? Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, olha para você ver como que é as coisas. Eu tenho um papagaio. E aqui, às vezes, hoje, eu estou aqui na casa de uma amiga minha e acabei... Ele não está aqui, mas geralmente ele está gritando quando eu estou pregando. Eu sou apaixonada pelo meu papagaio. E aí começou a entrar uns gatos no meu quintal. Começou a entrar uns gatos, e os gatos ficavam rondando a gaiola, e aqui foi me dando uma ida, e os gatos começaram, olha só, irmãos, como Deus, ele fala conosco. E os gatos entrando, e eu saio para trabalhar, o papagaio fica sozinho, e eu falei, isso aqui é saber, eu vou colocar veneno no meu quintal. Olha a minha conversa, presta atenção. Falei, vou pôr veneno no meu quintal. Porque esses gatos, cada um que segura seu animal, olha o meu pensamento, cada um que segura seu animal. Então, se pular no meu quintal e comer, aí a culpa não é minha. Aí comecei a preparar o veneno para colocar no quintal. Nisso que eu estou preparando, o Espírito Santo veio falar assim para mim, é isso mesmo que você vai fazer? Eu dou risada porque Deus, ele é tão lindo. O Espírito Santo falou, é isso mesmo que você vai fazer? Você vai pôr veneno para matar os bichos. Aí eu falei, ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Deus, mas ele vai comer meu papagaio. Aí sabe o que Deus falou para mim? Ora. Cobre o seu papagaio de oração. Aí eu catei o veneno, joguei no lixo. E comecei a orar. E toda vez que eu orava, eu falava, Senhor, guarda meu papagaio, guarda meu bichinho, não deixa que nenhum gato entre aqui. Irmãos, sumiu os gatos do meu quintal. Você acredita, pastora Maria? O gato passa no muro, mas não entra dentro do meu quintal. Ele passa no muro. E aí Deus falou assim para mim, ó, tá vendo? Não precisa você agir com as suas mãos. Eu só tô contando isso para você. Pai que compra as tuas guerras. Você tem um pai que entra na tua peleja, você tem um pai que toma as tuas dores. E ele tá falando para alguém nesta manhã, ei, não vai agir com as tuas mãos. Não precisa fazer do teu jeito. Não precisa, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Deus, ele está dizendo para alguém aqui, se domine. Louvado é o nome do Senhor, se controle. Louvado é o nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém nesta manhã, aleluia, se controle, se domine, seja pacificadora e deixa que eu compre as tuas guerras. Deixa que eu, aleluia, entro nessa peleja e faço do meu jeito. Meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui muito claro. Louvado é o nome do Senhor. Quando eu coloquei, aleluia, para a pastora Maria, falei, pastora, eu estou à disposição. O Senhor já começou a arder o meu coração e começou a falar, filha, as pessoas precisam se dominar. Louvado é o nome do Senhor. As pessoas precisam, aleluia, começar a ouvir e ser movida pelo Espírito Santo a se dominar.
Quantas vezes, louvado seja o nome do Senhor, vai no hospital, chega lá no hospital, não é atendido do jeito, porque talvez a pessoa também não está bem, o médico não está bem, o enfermeiro, aí desconta, grita lá no hospital, quer ser passado na frente. Irmãos, se controla, o Senhor está dizendo para alguém aqui, se controla, tenha domínio próprio, aleluia. Oh, Espírito Santo. Ah, mas eu nasci assim, eu sou nervosa. Não, não, você nasceu assim, mas Cristo já te deu liberdade. Já te libertou. E ele fala assim, ó, se verdadeiramente você foi liberto, irmãos. Ei, ele já te libertou. O Filho do Homem já te libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas vão falar, ah, mas eu não vou falar, vão pensar que o quê? Vai achar que eu sou o quê? Vai achar que eu vou engolir? Deixa achar o que quiserem achar. Você não está mais preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você está preocupado com o que Deus pensa de você. Você tem que se preocupar, aleluia, o que é que Jesus está olhando para você e está falando, olha ali, ó. Deus me faz lembrar, louvado é o nome do Senhor, quando ele vai dar testemunho de Jó. Olha só como que é. Deus, ele vira para Satanás, irmão, um cramulhão, aquele que é um... Aí Jesus vira para ele e fala, vem cá, diabo. Olha que bonitinho, vem aqui, eu quero te mostrar um negócio. Eu tô conjecturando, viu, irmão? Em nome de Jesus aqui, depois você lê o texto direitinho lá. Aí Deus chama o diabo e fala, vem cá, deixa eu te mostrar, dá uma olhadinha lá embaixo. Tá vendo aquele meu servo Jó, como ele é íntegro, reto? Deus dando testemunho, irmãos. O Criador dando testemunho da criatura. Você já parou para pensar o que Deus está falando de você hoje? Já parou para pensar? Quando Satanás chega lá no céu e ele olha para baixo, e o que Deus está falando da Samira? Senhor. Eu fico pensando nisso. Quando eu leio essa carta de Gálatas, eu começo a pensar, o que Deus está falando de mim? Começa a olhar para você. Começa a olhar para dentro de você. Começa a ver a sua atitude, a forma de como você fala, a forma de como você... Esses dias, o meu noivo, ele é músico. E ele toca... ele é músico, ele toca, né, em vários lugares, toca para igreja, toca para cristão, ele é músico do Robson Monteiro. E ele toca, contrata ele vai lá e toca. Enfim, e ele foi contratado para tocar para uma banda em uma festa junina. E eu estava em casa, do nada, e eu falei, eu vou com você. E eu fui com ele. E eu sou fã número 1 dele. Aí eu gravei ele tocando. E coloquei no meu status. E coloquei ele gravando uma música secular. E gravei. E estou sentada. Eu ainda gravei eu comendo, porque eu estava sentada comendo e gravei ele tocando. E coloquei no meu status. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalho, a primeira coisa que falaram. A primeira, irmãos. Falaram desse jeito assim, nossa, pastora, você foi pro forró? Eu falei, tá repreendido. Desse jeito, pastora Malha, é verdade. Nossa, pastora, você foi... E a empresa que eu trabalho não tem nenhum cristão, só ele. É todo espírita, enfim. Enfim, qualquer outra religião menos cristão. E aí eles falaram, nossa, pastora, você foi pro forró? A pastora foi pro forró. E eu peguei e falei, não fui pro forró. Eu acompanhei meu noivo. Ele foi trabalhar e eu fui no trabalho dele com ele, mas eu não fui pro forró. Aí falaram, porque você é pastora? Eu falei assim, e eu estava lá de corpo, mas não estava lá de alma, porque o meu coração não está nesse lugar, porque o meu coração não está nisso. E ali eu comecei a analisar, e eu falei, olha só, eu fui acompanhar meu noivo, fiz o status dele tocando, mas as nossas atitudes refletem na vida de outras pessoas. E aí o Senhor falando comigo em Gálatas, eu estou pregando para mim mesma. É por isso que eu uso a mim como exemplo, que é para vocês verem que nós devemos olhar para nós. Nós devemos olhar para dentro de nós. Muitas das vezes, irmãos, eu estou falando essa situação, mas muitas das vezes nós estamos em casa, nervoso. Muitas das vezes nós estamos em casa, alguma coisa não deu certo. E aí a gente briga, a gente fala. E nós estamos sendo observados pela nossa família. Nós estamos sendo observados. Olha que bonitinha aí, né? Irmã Thelma, tem uma menininha me olhando. Ela está nos observando. E essa criança, ela vê quando a mãe põe o joelho no chão para orar.
Essa criança vê os louvores que a mãe canta. Essa criança vê o devocional. Essa criança vê a entrega que ela tem, o tempo que ela tem para Deus. Essa criança vê o temperamento que a mãe tem dentro de casa. E é isso que eu estou querendo passar para vocês. O Senhor, Ele está pedindo para nós voltarmos a sermos longânimos. Voltarmos a termos um pouco mais de paciência no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa, enfim, na padaria, no mercado, em qualquer lugar, nós precisamos ter. E nós estamos perdendo isso. Nós estamos vivendo uma era que tudo muito rápido, a era do fast food, sabe? Que você passa, pede, já pega e já sai. Nós estamos vivendo essa era, tudo tem que estar pronto, tudo tem que estar ali. Louvado é o nome do Senhor. Tudo já tem que estar entregue. Demora um pouquinho, a gente já está com pressa, a gente está sem paciência. Deus, Ele está falando para nós, cadê o amor? Cadê a amabilidade? Os frutos do Espírito. Aí você vai falar com alguém vira e fala assim, mas eu já nasci assim, eu sou assim. Esse é meu jeito. Peraí, o que está dizendo aqui? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para você falar, eu não vou ser mais. Eu quero fazer, mas eu não vou. Eu quero gritar, mas eu não vou gritar. Vou tomar um copo de água. Eu quero falar, quero bater as canecas, mas eu não vou fazer. Tá entendendo? Deus, Ele está dizendo para alguém aqui, volta ao início, volta ao primeiro amor, né? Volta ao início. No início, a gente era tão assim, né? No início, a gente falava não. No início, a gente se controlava. No início, a gente não falava, a gente não respondia. No início, nossa. Você lembra como você era no início? Eu quero que você... Tenho 10 minutinhos ainda, né? Passou 5 minutinhos? Já acabou? Teu só 5? Tá bom. Então, eu quero que você feche teus olhos aí e comece a pensar como você era no início. Começa a pensar a sua entrega. Começa a pensar agora. Fecha teus olhos e começa a pensar. A entrega que você tinha, como você falava com ele no início. O medo que você tinha de se expressar ou de fazer. O medo. Começa. Eu quero orar por você. Senhor, neste momento, Deus fiel e verdadeiro. Faça a oração final mesmo e dê a bênção, tá? Por favor. Neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, estamos, ó Pai, em comunhão, como sua igreja. Estamos, Senhor amado, neste momento, Pai, num momento de reflexão, olhando para dentro de nós, porque necessitamos, ó Deus amado, da sua direção, necessitamos da sua transformação, necessitamos de sabedoria para usar essa liberdade ao qual o Senhor nos deu. Senhor, nesta manhã eu quero te pedir, ó Pai querido, toma nas tuas mãos as nossas vidas, nos traz de volta ao primeiro amor, Senhor. Nos traz de volta ao temor, nos traz de volta, Senhor, à obediência, nos traz de volta, Pai, da maneira que te agrada e te apraz, Espírito Santo. Amigo verdadeiro e fiel, tu tem liberdade de se movimentar. O Senhor é onipresente, onipotente, Pai, ao mesmo tempo que eu te sinto aqui. O meu irmão te sente lá do outro lado, porque tu és o Senhor dos senhores. Senhor, e eu te peço nesta manhã, Pai, visita cada lar, visita, Senhor, cada coração contrito nesta manhã. Visita, Senhor amado, cada mente cativa, Pai, e entra com essa liberdade pelo poder que há no teu nome. O Espírito Santo, amigo e amado, eu te peço nesta manhã, trabalha, Senhor, trabalha em nós, nos molda. Senhor, nos molda conforme o teu querer e nos ajuda, Senhor, a te servir melhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos, Senhor amado, diante da tua presença da maneira que te agrada. Senhor, tira de nós todo o nosso eu, tira de nós, Senhor. Tira de nós todo sentimento que não te provém, Pai, tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor, tira de nós. Espírito amigo. Senhor, como tu és bom, Senhor, como tu és bom.
Senhor, como tu és bom, Pai, nesta manhã. Eu entrego, Senhor, a vida dos meus irmãos diante de ti. Eu entrego a minha vida diante de ti. Te peço, Senhor, por misericórdia. Não olha para os nossos erros, não olha, Senhor amado, não olha para a nossa cólera, não olha, Senhor. Não olha, Pai, para as nossas fraquezas, ó Pai. Ah, Senhor, tem de misericórdia de nós, Espírito Santo. Amado e amigo, não olha para a nossa falta de amor, Senhor, não olha. Não olha para a nossa ignorância. Meu Deus, tem de misericórdia de nós. Pai, nesta manhã eu te peço, nos guia, nos direciona, nos leva, Senhor, conforme, Pai, o teu querer e a tua vontade. Senhor, que nós possamos ter uma quarta-feira abençoada, Senhor, embaixo das tuas fortes mãos. Que nós possamos, ó Deus fiel, ter um restinho de semana embaixo do teu querer e da tua vontade. Nos ensina, nos inspira, fala conosco, nos torna sensível à tua voz. Faz o teu querer sobre as nossas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que você venha ter uma quarta-feira abençoada, que você venha ser transformado pelo Espírito do Senhor, que você possa ser quebrantado e moldado nesta manhã, que através desta palavra você consiga entender o propósito de Cristo sobre a tua vida. No nome de Jesus, amém? Que a graça de Deus, a consolação do nosso amigo Espírito Santo, o amor de Deus esteja comigo, com vocês hoje e sempre, todos nós juntos possamos dizer amém. Que a graça de Deus esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você colocar nas suas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Que palavra, né? A gente está vivendo um tempo da terceirização do fast food e do delivery. As pessoas estão chegando perto de pessoas só por interesse, entrando em comunidades só por interesse, fazendo coisas só por interesse. E essa palavra, ela vem confirmar para nós que nós precisamos preparar o que é nosso, começar o que é nosso, não pegar carona no que é já do irmão. Estamos vivendo, eu tenho um grupo aqui, que eu chamei o irmão, falei para ele, irmão, além dele passar no grupo, ele passa 15, 20, um dia desse ele passou 30 mensagens de outras pessoas, do YouTube, do Instagram e do Facebook. O que é que o Senhor está fazendo? A gente não tem mais tempo de pegar carona no que é do outro, a gente não tem mais tempo de fazer o que é do outro. Terceirização, fast food, é para cristão que não quer realmente ser convertido. Você tem sua Bíblia, você tem a palavra, você tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. É agora, é hoje. Não vamos mais. Eu vejo pessoas exaltando pastores famosos, cantores famosos, esquecendo aquele que está começando, e aí propaga. Cadê as pessoas da tua igreja? As pessoas estão no devocional, as pessoas estão ao teu redor. Cadê até próprio da tua família, que tu não ajuda, que tu não sabe, não eleva? Então, vamos olhar hoje esse olhar para as pessoas aqui que estão começando, para as pessoas aqui que estão ao seu redor. Você mesmo, olhe para você. Você é capaz de fazer algo, mas para de pegar carona no que já está pronto, no que é do outro. Faz o teu. O mundo está precisando cada dia mais da palavra do Senhor, da palavra genuína, uma palavra como essa. É feliz nós que estamos aqui nessa manhã que Deus preparou para nós, né? Então, eu desejo para a apóstola Samira, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa. A senhora sempre é bem-vinda aqui por nós, né? Coluna desse devocional, a apóstola Samira, ela começou como pastora aqui no devocional, viu? É uma das colunas iniciantes, ela, a pastora Genesi, pastora Mônica. Então, foram quem começaram conosco, né? Pastora Mônica, pastora Genesi, a apóstola Samira, depois veio a pastora Josiane, esqueci alguma, pastora Josiane? A pastora Thaís começou também, iniciou com a gente.
Então, foram vários pastores que começaram aqui com a gente, obreiros, apóstolos, presbíteros, e nós somos muito gratos por isso, né? Deus abençoe sua vida, sua família, seu lar, sua casa, seu ministério, e tudo que a senhora tocar, eu creio em nome de Jesus, sempre abençoado será. Eu fui para fisioterapia, eu tinha esquecido de pedir para dar esse testemunho, eu ia dar sábado, eu esqueci. Atravessando a rua para pegar o carro, uma moto apareceu do nada em cima de mim. Não sei de onde apareceu a moto. A pessoa parou em cima de mim. Em cima. Ali eu vi a mão de Deus e o Senhor falou para mim, na hora de... Fiquei assim, estática. O Senhor disse assim para mim, minha filha, enquanto você estiver comigo, eu sempre te livrarei. Vai ter esse lado, mas eu sempre te livrarei. Então, isso é a prova de que a gente precisa genuinamente estar com Ele todos os dias, independente do que vai acontecer, Ele vai estar lá nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Eu desejo para você isso sempre, na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu ministério. A sua comunhão com Deus, a sua entrega, sem pedir nada, sem querer nada em troca, porque Ele vai providenciar tudo. Uma excelente quarta-feira. Deus abençoe sua vida, sua família grandemente, que você possa ouvir, ver e sentir os sinais do Senhor. Ontem ele disse para mim assim, filha, dorme cedo, que amanhã é você que vai dirigir o devocional. Eu fiquei assim, nossa, estou vendo coisas ou estou ouvindo coisas? E a menina não pôde entrar. Cheguei aqui, ela não estava, e ela mandou mensagem que teve um problema, não pôde entrar. Não é assim que Deus faz, tá? E eu desejo para você uma excelente quarta-feira, em nome de Jesus. Obrigada a todos e até amanhã, 8h15 da manhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau, Samirinha. Tchau, tchau, Samirona. Samirinha aí. Amém, irmã. A paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã. Obrigada, Bruninha. Obrigada, missionária, Irani. Amém. Paz. Obrigada a todos. Pastora Josiane, obrigada. Fernandinho, obrigada. Paz do Senhor, Samirinha. Olha, Denise,